Meus amores, bom dia, né? E eu vou soltar o restante da parábola e vou fazer mais um vídeo com a última parábola e vou soltar os sonhos, né? Meus amores, eu parei no versículo 9, a continuação, eu vou continuar no versículo 10, tá bom? E vou até o final, porque dá tempo, porque fazer um vídeo pequeno e um vídeo que só explicando as coisas que das Santas Escrituras. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Meus amores, se as pessoas não creem, pois eu creio. Pois eu creio que Jesus, quando estava aqui na terra, o Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Então, meus amores, por que dúvida? Por que incredulidade? A mesma incredulidade Tomé teve quando Jesus ressuscitou entre os mortos. Jesus apareceu para Maria Madalena, como eu sempre falo essa passagem para vocês nos vídeos, né? Jesus apareceu para Maria Madalena e disse assim: tu vai anunciar por meus irmãos que eu já ressuscitei entre os mortos, eu vou subir para o meu Pai. E Maria Madalena foi dar o recado. Então, do mesmo jeito eu digo para vocês, Jesus está voltando. Jesus apareceu para mim me mostrando que o sonho do arrebatamento. E ele está todo escrito nas Santas Escrituras. Quando eu solto o sonho do arrebatamento, eu solto logo o versículo. Por quê? Porque está escrito. E então, se Jesus apareceu para mim, eu tive o prazer de conhecer nosso Salvador e também tive o prazer de conhecer o quê? De ver uma visão que ainda vai acontecer. Entendeu, meus amores? Mas Jesus está chamando, antes disso acontecer, o que? Jesus está chamando o povo ao arrependimento. Jesus está chamando o povo que para se voltar para ele antes desse dia. Jesus disse, de maneira nenhuma, ninguém é do reino do céu se não nascer de novo. De o quê? Não ser uma nova pessoa, em Cristo Jesus. Só para vocês verem, eu vou ler de novo, ó. Mas vou ler só um versículo pequeno e vou continuar aqui até o final, viu? Ó. Por causa do que eu acabei de falar para vocês, eu vou ler de novo, ó. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se as pessoas ainda estão incrédulas assim desse jeito, já sabe que Jesus disse aqui, ó. João 14, Jesus já disse declaradamente: ninguém vai ao céu, ninguém sobe para esse céu azul, bonito, maravilhoso, se não for por ele. Do mesmo jeito que ele foi arrebatado, entendeu, meus amores? Ok, Jesus vai nos dar uma grande honra de quê? De nós conhecermos eles, ver as pessoas que não viram, né? E crer nele e mais algo. Ainda além de ver Jesus, né? Ainda vão ter o quê? A oportunidade de Jesus ter vindo nos buscar. Meus amores, é uma honra medonha. Jesus vir nos buscar. Nós não somos nem merecedores do sacrifício dele. A varia dele vir nos buscar. Pois ele vem nos buscar. Ainda vai o quê? Todo olho vai ver ele. Até os que o transpassaram Jesus vão ver Jesus. Então, o povo que já morreram nos antepassados, né? Nos antigos, né? Então, eles vão ver Jesus. Para vocês verem como como essa vinda de Jesus ela vai ser tão grandiosa que até as pessoas que morreram, que viram o que fizeram com Jesus Cristo, então elas vão ver. Tem nas Santas Escrituras dizendo que até aqueles que o transpassaram verão Jesus em cima das nuvens junto com os anjos, buscando o povo dele. Aí eles vão se arrepender. Eles estão sofrendo, vão sofrer mais ainda. Por quê? Porque jogaram fora uma oportunidade. Mas o que pode fazer? A gente lê a Bíblia de cima a baixo para as pessoas e explica. As pessoas não querem, pode fazer nada, né? Continuando. Não. Olha o que é que Jesus disse, ó. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
a palavra que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Você está vendo? Quando ele abria a boca, quem falava era o que? Era o nosso Pai. Entendeu? E que faz as obras. Então, quem fazia aquelas obras era o Pai. Quem abria a boca, quem falava era o Pai. E o povo, sem saber, ainda criticava e zombava ele. Vocês viram aí? Meus amores, mais um. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu estais, e maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, meus amores, as obras do nosso Pai a gente pode até fazer até maior do que as de Jesus. Vocês veem o que é que Jesus diz? Porque ele ia subir para o nosso Pai, mas ele está sempre conosco. E todo quanto pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, meus amores, o último versículo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, guarda os mandamentos de quê? Os mandamentos do nosso Pai e os mandamentos de Jesus. Vocês estão escutando? É uma rolinha que apareceu aqui dentro de casa. Glória a Deus. Meus amores, é maravilhoso. Eu amo as coisas dele. Então, meus amores, encerrei essa parábola com vocês. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a parábola de Jesus. Jesus, o caminho. Então, meus amores, Jesus veio o quê? Confirmar que estava o quê? Mais eu. Pregando o evangelho. Meus amores, deixa eu soltar logo o sonho aqui do... Mesmo porque eu fiquei meditando, porque eu vi o pássaro aqui dentro de casa. Vocês estão escutando ele, né? Pois é, ele estava aqui dentro de casa, ele olhando pra mim, na hora que eu olhei pra ele, assim, ele estava olhando pra mim. Glória a Deus. Meus amores, deixa eu soltar logo o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei. Peraí. Meus amores, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu e tava minha irmã. E Jesus Cristo, tava nós três tava dentro de uma casa pregando. Eu tava pregando o evangelho mais Jesus. Eu pregando aqui, ele aqui do meu lado, pregando o evangelho mais eu. E era na internet. E meus amores, nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Eu aqui, ele aqui do meu lado, ó. Então, eu sei quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele se afastava assim, uns 3 metros distante de mim. E ele dizia assim, né? Ele se afastava e eu via assim as vestes dele, né? Porque ele se afastava assim, né? Quer dizer que ele tava do meu lado, que eu tava vendo as vestes dele, né? Só que quando ele se afastou quando ele se afastou assim, uns 3 metros distante de mim, eu olhei pra ele todinho, né? Assim, dos pés à cabeça. E essa roupa daqui dentro dele era da cor de vinho e era até os pés, né? E vinha aquele outro manto cobrindo por cima. Aí, meus amores, quando eu vi ele, né? Ele se inclinou assim, como se fosse pra pegar alguma coisa. E ele pegou, sumiu. Aí eu fiquei com aquela ansiedade, né? Se ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltou, meus amores. Quando ele voltou todo de branco, todo de linho. Aí, meus amores, quando ele voltou, ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Meus amores, eu me acordei. E ele sumiu, na hora que ele falou isso, ele sumiu, né? Aí, meus amores, na hora que ele... E eu dormindo, né, esperando por ele no sonho. Porque ele me disse que ia voltar, né? Eu fiquei aguardando ele no sonho. Meus amores, eu me acordei. Me deu uma sensação tão assim de ruim, porque eu me acordei, que era pra ter ficado continuando pra ele voltar, né, meus amores? Mas eu me acordei. Aí quando eu me acordei, né, eu disse assim, vixe. Aí eu fiquei meio assim, né, porque eu tinha me acordado, né? Aí, meus amores, eu fui no fundo do meu quintal. Quando eu cheguei lá no fundo do meu quintal, lá está um arco-íris. Aí eu disse assim, Jesus fez uma aliança comigo. Jesus está pregando o evangelho comigo até o último dia, né? Glória a Deus, é muito maravilhoso, meus amores. É muito maravilhoso. Jesus é um homem mais do que maravilhoso. Meus amores, eu entreguei esse sonho para vocês. Mesmo qual é o significado, meus amores, que Jesus está pregando o evangelho comigo para vocês. Jesus está chamando vocês ao arrependimento. Jesus está chamando o quê? Vocês para ser uma nova pessoa.
Jesus diz que de maneira nenhuma, se vocês não nascer de novo, vocês não herdam do reino do céu, não. Jesus está chamando vocês. A palavra que tem aqui é do meu pai e dele. Então, e Jesus falou o que para mim nesse sonho? Que ele estava o quê? Pregando comigo na internet. Então, o que é que vocês têm que fazer? É tempo de vocês pensar na vida de vocês. Aqui é o quê? Uma vida e 2 caminhos a percorrer. Um dos 2 vocês têm que escolher. Qual é o caminho que vocês estão escolhendo? De Jesus? Caminhando com Jesus, ou vocês estão caminhando no caminho largo? Que tem nas Santas Escrituras, faço vídeo de vez em quando para vocês, praticamente direto, falando o que? Dos 2 caminhos largos. Como é? Os 2 caminhos, um estreito e um largo. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Eu vou desligar ali que tá incomodando.